Muito obrigada, Jean. Muito obrigada pelo convite. Como eu mencionei na minha pergunta, minha pesquisa e a do Pedro vão se tangenciando aí já há algumas décadas, né? Todos nós participamos dos seminários do professor Aquiles e aprendemos muito, aprendemos já a fazer desde o início fenomenologia com rigor e inspiração husserliana, mas a gente tenta ousadamente ir além de Husserl, né? Assim, como se fosse uma coisa fácil de fazer, e não é um desafio muito grande. Durante algum tempo eu me dediquei muito à fenomenologia, ao estudo do direito, e agora, na verdade, eu estou fazendo um caminho que é um caminho um pouco de voltar para uma ética, para os fundamentos da ética, e aí, claro, colocar em prática tanto no campo do comportamento propriamente dito, como no campo do direito também, e aí no caso aqui eu acho que interessa mais ao campo do comportamento, mais especificamente. Tentando estabelecer aí uma relação com a fala do Pedro, né, o meu trabalho agora é uma investigação do que seria exatamente o ato de consciência, empatia, e como ele se desdobra aí para ser um ato de fundamentação da relação intersubjetiva e até social, cultural, comunal, como falaria Stein, né? Então, o que é essa empatia? Quando a gente diz que existe um empatizou ou empatizar, a pessoa não é empática, né? Existe um sentido vulgar do termo, que eu acho que é um sentido que carece muito de uma análise, de uma conceituação. E aí eu fui a Husserl, né, tentar encontrar o que seria exatamente esse ato de empatia. E aí, mais uma vez, eu percebi que há uma redução eidética do que seria a empatia, necessária, né? Uma matésis aí do que seria essa empatia, mas não há um núcleo duro, único, do que seja a empatia, sem a gente pensar a empatia como um ato que se decompõe, na verdade. E a minha interpretação aqui é que o ato de empatia ele é um ato que, na verdade, é composto por outros atos, é um ato complexo, na verdade. Então, eu teria um primeiro momento que o Husserl menciona, que é o momento do reconhecimento do outro, sem qualquer valoração, tentando aí estabelecer uma relação com o que o Pedro falou, seria judicativa, né, a relação, seria descritiva, seria simplesmente reconhecer o outro como ser humano, como ser dotado de consciência, de intencionalidade, de vontade, de liberdade, é um reconhecimento ainda bastante distanciado do outro e distanciado desse sentido vulgar do que seria empatia. É só um reconhecimento. E teria um segundo momento, que é o momento do sentir com o outro. Husserl fala em alguns momentos de colocar-se no lugar do outro. O Scheller também usa esse sentido, a Stein também usa esse sentido, com palavras diferentes, mas está aí no universo da descrição do que seria empatia ou simpatia, no caso de Stein e depois no caso de Scheller. Só que eu acho que, e a minha hipótese é essa, é que existe um momento intermediário entre o reconhecimento do outro e o sentir com o outro, que é uma passagem, e aí seria o que o Pedro chama de volitivo, né? É uma decisão, é um ato espiritual, um ato de consciência deliberado, um ato de vontade, do abrir-se para o outro. Também é um termo que Husserl usa, né? E esse abrir-se para o outro é o que, na verdade, permite a completude do ato de empatia. Né? Que ele passe do reconhecimento para o sentir com. Essa passagem do reconhecimento para o sentir com depende de uma decisão, depende da decisão de abrir-se para.
Então, o reconhecimento seria judicativo, o abrir-se para o outro seria volitivo, e o sentir com o outro um ato aí valorativo, né? E não só de reconhecer valor, mas reconhecer valor naquilo que o outro sente, né? Claro que você não vai sentir o que o outro sente, nem pensar o que o outro pensa, você só tem o fenômeno, só tem a expressão de, e aí qual é a consequência, então, disso, dessa completude do ato da empatia, e aí a intersubjetividade qualitativamente diferente de uma intersubjetividade somente do reconhecimento do outro, né? De estar na presença de outro, mas de fato de estar aberto para o outro e de sentir com o outro, como ela qualitativamente impacta a relação com o outro e impacta a relação social. Então, a pesquisa é nesse sentido, o texto é nesse sentido, eu dei um resumo aqui e vou aprofundar aqui com algumas citações do Russell. Começando por uma citação da Husserliana 9, em que o Russell vai, a passagem 314 e 315, ele vai deixar bem claro essa passagem das ciências naturais para as ciências humanas, né? Ele vai falar assim, voltemos agora o olhar, né, para a corporeidade humana, da corporeidade humana para a espiritualidade humana. O tema das chamadas ciências do espírito. Nelas, o interesse teórico se dirige exclusivamente aos homens como pessoas, no seu viver e agir pessoais, né? Então, assim, é disso que se trata. São atos de decisão que são deliberados, que são frutos de julgamento, que são frutos de escolha, que são frutos de arbítrio. Então, não interessam aqueles atos que são atos biológicos, fisiológicos, ou meramente reações automáticas a um determinado estímulo, né? Mas são atos que são atos deliberados, que são atos que derivam do exercício do arbítrio, que derivam do exercício da decisão. Então, a vida pessoal é um viver em comunidade, como eu e outros, dentro de um horizonte comunitário. Então, a intenção da pesquisa é exatamente isso, quer dizer, como sair do indivíduo e ir para esse horizonte comunitário, né? O que permite essa transição entre o indivíduo e esse horizonte comunitário e como ele se constitui, né? Como se dá essa sensação de pertencimento a esse horizonte comunitário. E aí estão incluídas nessas ciências do espírito a ética, a moral, a política, o direito, que formam parte das ciências do espírito e carecem de uma metafísica dos costumes, né? O que o Russell vai chamar de uma matese do espírito, uma tese universal do espírito e da humanidade. Então, essa ciência deveria considerar a peculiaridade das ciências do espírito, pois esta cena aqui a proposição normativa segundo normas gerais que pertencem à essência a priorística da humanidade racional e da direção da própria praxis factual de acordo com estas normas. Aí, Husserliana 27, passo 7. Então, é nesse sentido também que o Pedro falou, de normas, mas que são normas que têm por objeto não meramente descrições, mas que incluem o valor e que incluem a volição. Né? E como ato de empatia está na prática do exercício dessas normas, tanto de reconhecimento do outro, como de abrir-se para o outro e, finalmente, sentir com o outro. Né? Então, assim, para que a relação se dê, é necessário que, senão a relação não se dá, qualitativamente da forma como se espera para se constituir uma comunidade, para se constituir e aí mais na frente, um telos comunitário, né, que é fundamental para esse sentido de pertencimento. E aí eu
começo aqui com esse primeiro momento da empatia, que é o momento de reconhecimento do outro. Então, da mesma maneira que a consciência intencional vivencia o objeto, também é capaz de vivenciar os outros. O ato de vivência, ademais de ter a evidência do particular, tem também a evidência da sua essência. É dizer, o lado da intuição empírica ocorre simultaneamente à intuição eidética. Percebe-se o outro em sua individualidade e também no que ele há de universal. Ainda que não seja possível uma definição única e precisa do que é ser humano, é possível intuir a sua essência. Então, a vivência está composta, então, desse ato de consciência que contém a noese, que é o ato de consciência da empatia, que a minha hipótese é que seja um ato, então, complexo, com momentos diferentes, e o noema, que é esse indivíduo único, particular, que tem a sua individualidade, a sua particularidade, o seu contexto, mas que nele também se intui imediatamente o que há de essencial, né? Que, por sua vez, é a manifestação de uma necessidade essencial, um reflexo de uma universalidade essencial, como Russell fala em Ideias 1, no passo 9 e 12. 9 a 12. No entanto, essas são as mesmas ferramentas, essa ferramenta de vivência do objeto é a mesma ferramenta de vivência de qualquer objeto. E aí, o que torna possível, então, eu distinguir esse objeto inanimado, esse objeto que meramente reage, né, a um estímulo? Eu costumo dar de exemplo uma planta que existe aqui no Brasil que se chama dormideira. Não sei se tem em outros lugares também, nem sei se tem o mesmo nome. É uma planta que você encosta e ela se fecha. É uma folhinha que você encosta e ela se fecha, né? Claro que nós não estamos falando desse tipo de objeto que reage, por exemplo, ao toque. A gente está falando de um tipo de reação que é qualitativamente diferente, né? Então, o que possibilita esse reconhecimento imediato de um ser que é qualitativamente diferente? Qual é o conteúdo desse ato de consciência, empatia, que permite esse reconhecimento? Esse conteúdo é o outro, né? Que permite aí a empatia, né? A Einfühlung, que está na base das relações intersubjetivas e, portanto, na base de toda construção fenomenológica prática. Então, inicialmente, há uma protopresença do corpo do outro como coisa física, né? O que o Russell vai chamar no Ideias 2 de Körper. E aí ele faz a distinção entre o Körper e o Leib, são duas coisas diferentes. Mas, inicialmente, eu só tenho a presença do corpo do outro. Então, a totalidade dos objetos possivelmente protopresentes que formam para todos os sujeitos em comunicação um domínio de protopresença comum. Estamos todos no mesmo mundo da vida, compartilhando esse mundo que é dado. É a natureza em sentido primeiro e primigênio. A natureza, espaço, temporal, material. Husserliana 4, que é o Ideias 2, passo 163. Então, inicialmente, o que eu percebo é isso, é um corpo físico, mecânico, que biologicamente reage, né, que está sob as leis da biologia, sob as leis da física, mas que, ao lado disso, expressa também uma consciência, uma motivação, uma vontade e sentimentos. E aí, estar na presença de um corpo, de um Körper, que me revela também, que me traz como fenômeno essas outras dimensões, me dá ocasião para perceber a sua essência, né? Não como um corpo meramente animado sob as leis da biologia e da física, mas como um corpo qualitativamente animado, né? Há um sujeito com atos, estados correlatos noemático, corporalidade e propriedades ou capacidades que revelam uma atitude interna. Assim, os outros são dados originariamente na medida em que são apreendidos como unidades de corpos corpóreos e almas. Então, corpos físicos e almas.
que revelam uma vida interna, psíquica e anímica. Trata-se de uma vivência noético-noemática. A noese do ato de empatia é o outro. Quer dizer, o noema do ato de empatia é o outro. A vivência do outro evidencia o indivíduo único, particular e irrepetível, dado em proto-presença. Simultaneamente, revela sua interioridade, uma vida peculiar, psíquica e anímica, dada em apresença. Também ideias 2, Husserliana 4, passo 164. Então, afinal, a essência do outro é como a minha, né? E por analogia, eu reconheço o outro. É o que Husserl fala tanto em ideias 1 como em ideias 2, né? Tanto na ideias 1 no passo 8 e ideias 4 no passo 168. Posto que na empatia captamos o outro como análogo a nós mesmos. Seu lugar está dado como um aqui, frente ao qual todo outro lugar é ali. Mais uma vez que essa analogização que não dá como resultado novo frente ao eu. Temos um corpo alheio como um ali, identificado como fenômeno corpóreo aqui. Agora tem o movimento objeto, tem o movimento objetivo no espaço. O corpo alheio se move como qualquer corpo. E como se move o homem com sua vida anímica. E aí, a possibilidade de estar na presença do outro me permite o reconhecimento por analogia, né? Simplesmente de estar na presença do corpo do outro, fisicamente dado. E aí depois, assim, não é necessário mais eu estar na presença do corpo do outro. Eu posso reconhecer que se trata de um ser humano ao ouvir uma voz, eu posso reconhecer que se trata de um ser humano por ler uma história e perceber que aquele personagem tem características humanas, né? E aí eu posso ver uma pintura e uma imagem e inferir que aquilo foi realizado por um ser humano que tem essas determinadas características, né? Então, e todos nós estamos presentes neste mesmo mundo circundante. E aí esse corpo, ele não atua, como eu falei, de uma maneira meramente física e biológica. Ele atua com vontade, ele atua com finalidade, ele atua por decisão, ele atua por arbítrio, ele não atua preso a uma determinada cadeia física ou mecânica de eventos. Pelo contrário, ele constantemente rompe essa cadeia biológica de eventos, né? E desafia. Então, a diferença é que o corpo do outro é dado em presença, uma posição espaço, temporal, material, e a psique do outro é dada em apresença, numa posição relacional comigo e com os outros seres humanos. Também Husserliana 4, que é o Ideias 2, passo 167. Assim, o ato de empatia é composto por várias dimensões, a cada uma corresponde um conteúdo. O corpo e interioridade dados em proto-presença e apresença, respectivamente. Um numa posição espaço-temporal e outro numa posição relacional. Em outras palavras, a empatia revela que o outro possui uma essência tal qual o eu, numa relação com o corpo que não é meramente biológica ou instintiva, senão motivacional. Uma consciência doadora de sentido, racionalidade e autonomia. O outro é dotado de vontade e sentimentos. Ocupa uma posição física e relacional exclusiva na realidade. A percepção do corpo presente no mundo circundante leva à tomada de consciência do outro e permite a retenção por analogia de outras realidades psicossomáticas. Além do outro, ademais, o outro não é uma produção da minha imaginação. Ele tem um livre-arbítrio próprio, frustra as minhas expectativas, muitas vezes é preciso explicar-se e explicar coisas simples, assim como se segue muitas vezes em desacordo.
e o outro tem livre-arbítrio para fazê-lo, igual a mim. O outro é capaz de atitudes que demandam uma extrema racionalidade e convicção. Por exemplo, fazer greve de fome, ser celibatário, pôr a sua vida em risco por algo de grande valor ou até por uma coisa simples. Todavia, este é somente o primeiro momento da empatia, é o reconhecimento do outro, um ato imediato e involuntário. Ocorre da mesma maneira que, depois de haver aprendido a ler, passo os olhos sobre uma palavra e a leio imediatamente, de maneira totalmente involuntária. Então, o exemplo que eu estou dando, né, é esse. Depois que a gente aprende a ler, a gente não pode evitar passar os olhos sobre uma determinada palavra e ler a palavra. Né? Depois de aprender a reconhecer o outro, eu não posso evitar o reconhecimento do outro, que é totalmente diferente de gostar do outro, de dar valor ao outro, de ter empatia num sentido coloquial pelo outro, ou simpatia pelo outro, não tem nada a ver. É só o reconhecimento. O segundo momento da empatia é o sentir com o outro. Para que o ato da empatia seja completo e produza os efeitos esperados, como a compaixão, o reconhecimento do outro não é suficiente. É necessário sentir com o outro. Seguindo de perto o primeiro momento da empatia, o segundo momento é sentir com. Este corpo se move de maneira peculiar. Não só está sujeito às leis da causalidade, senão demonstra motivação, vontade e iniciativa. Este corpo revela um conteúdo psíquico e emocional. É um laibo. Experimentar o outro, direto ou indiretamente, dá a oportunidade de acender a sua interioridade, possibilidade de abrir-se a uma consciência estranha. É o reconhecimento do outro como um ser corpóreo, psíquico e espiritual com quem compartilho o mesmo mundo circundante. Portanto, é possível inferir por analogia que o outro sente como eu. Junto ao seu corpo, percebo suas expressões faciais, presto atenção no seu tom de voz, sinto seu tato, sinto sua aproximação. Seu corpo revela muito mais do que ser um simples corpo, no sentido físico, né? Tais movimentos tampouco são simples projeção do sujeito, pois revelam motivação originária. Suas emoções são independentes do observador. A empatia possibilita a compreensão da vivência do outro. Neste sentido, os Zahav e Overgaard destacam que a empatia não é o mesmo que um contágio emocional, não é imitação do comportamento do outro. A empatia na empatia se compreende a emoção do outro e se compreende também que não é a emoção do próprio sujeito. Talvez não se saiba as razões do seu conteúdo, da sua alegria, da sua tristeza, mas é possível perceber e compreender a emoção do outro. A emoção segue sendo do outro, mas compreensível. É dizer, e aí eu cito Pedro, né? A consciência do outro não é a apreensão do meu devir como objeto para um outro. Ela não é recuperação dessa última extensão de mim mesmo, senão recorte sobre os objetos do mundo circundante, de um conjunto de sinais que se organizam sob a forma de um comportamento, que por isso são interpretados por analogia com o meu próprio ser, segundo um processo passivo, que é, portanto, anterior a qualquer consciência temática de mim mesmo. Aí, aonde se verifica, algo aparece ante mim como no mundo, no sentido de outro eu. Também nas conferências de Paris, Russell faz uma menção no mesmo sentido, e aí eu não vou ler aqui, é Husserliana 1, passo 35, depois, se alguém quiser ver, né? Para tanto, o outro tem um corpo físico-biológico e um corpo anímico, psíquico. Esta relação existe também no sujeito que, por analogia, percebe e apercebe o outro no mundo em torno. Assim, o sujeito pode transferir para si mesmo e
nas palavras de Russell, o que pode ser traduzido como logo me transfiro isto a mim mesmo. O verbo übertragen indica que o sujeito transfere a si mesmo o sentir do outro, sua vida psíquica, sente com o outro. Não se trata de maneira originária, mas junto com. E aí isso é Husserliana 4, passo 167. A experiência do outro não é transmitida originariamente. Não é possível sentir o que o outro sente. A empatia permite somente o sujeito aperceber as emoções do outro, transferir estas emoções à sua própria psique e sentir com o outro a sua alegria, tristeza, expectativa, medo, angústia ou raiva, em suas circunstâncias, contexto e relações. O foco está no outro, nos sentimentos do outro, mas não é possível sentir originariamente. Então, nesse mesmo sentido, Einstein também fala, que na época, inclusive, estava transcrevendo esse manuscrito, né, do Russell, que é o Ideias 2, e no mesmo sentido ela trabalha a empatia, analisando como um paralelo com o recordar, mas ressaltando a peculiaridade da empatia, né? Mas o sujeito da vivência empatizada, e esta é a novidade fundamental frente à lembrança, à espera, à fantasia das próprias vivências, não é o mesmo que realiza a empatia, senão outro. Ambos estão separados. E essa é a diferença da empatia, né? Não estão ligados ali por uma consciência de mesmidade, por uma continuidade de vivência. Enquanto vivo aquela alegria do outro, não sinto nenhuma alegria originária. Ela não brota viva do meu eu. Tampouco tem o caráter de haver estado viva antes, como se fosse uma lembrança, né? Como uma alegria recordada. Mas, muito menos ainda, é mera fantasia sem vida real. Senão aquele outro sujeito tem originalidade, ainda que eu não a vivencie originariamente. A alegria que brota do outro é alegria originária para ele, e eu a vivencio não como originária. No meu vivenciar não originário, sinto, de certo modo, conduzido por um originário que não é vivenciado por mim, e assim espero, se manifesta a me alegrar como se fosse um vivenciar originário. Assim temos a empatia, um tipo sui generis de atos experienciais. Está no volume 5, passo 10 das obras da Stein. Então, aqui o que eu estou dizendo existe um momento da empatia, que é o momento do reconhecimento, e existe um momento da empatia, que é o momento do sentir com o outro. E a questão que se coloca é como passar de um para o outro. Como passar do mero reconhecimento para o sentir com o outro. Né? O sentir com o outro é dar valor ao outro, é um ato também valorativo, de doação de valor, né? Só que no meio entre o que permite essa passagem do reconhecimento, que é judicativo, para o sentir com o outro, que é valorativo, existe um ato volitivo, existe o ato de abrir-se para o outro, né? Que é um ato espiritual, de decisão, de livre-arbítrio. Então, depois do reconhecimento, para passar para o sentir-se com o outro, é necessário sustentar o olhar, reter a atenção, acalentar o interesse, é dizer, é necessário decidir-se, abrir-se para o outro. Pois uma coisa é reconhecer o outro como um ser dotado de consciência e vontade, racionalidade e liberdade. É um reconhecimento frio, distante, imediato e involuntário. É uma intuição eidética, intuição de essência. Estou na presença do outro e reconheço o outro. Outra coisa é sentir com o outro. Estar atento à sua expressão, à sua postura, aos seus gestos, perceber seus sentimentos e emoções.
Esta passagem é um ato de decisão, de abrir-se para o outro, um ato livre, como compreende Russell, a liberdade é um exercício da autonomia. Então, a vida pessoal verdadeiramente humana se despega através de diversos graus de tomada de consciência e de responsabilidade pessoal. Destes atos de forma reflexiva, mas sem embargo, dispersos e ocasionais, até o grau de tomada de consciência e de responsabilidade universal. E neste nível, a consciência apreende a ideia de autonomia, a ideia de uma decisão voluntária. A decisão de impor ao conjunto da sua vida pessoal uma unidade sintética de uma vida colocada sob as regras da responsabilidade universal de si mesmo. A decisão correlativa em formar-se como um eu verdadeiro, livre e autônomo, é dizer de realizar a razão como inata. Realizar um esforço de um ser fiel a si mesmo, de poder permanecer idêntico a si, tanto como ser racional. Em tudo isto se percebe a inseparável correlação entre a pessoa individual e a comunidade. Graças a essa solidariedade imediata em todas as linhas de interesse. Essas são solidárias na concordância e na discordância, e na necessidade de não realizar plenamente a razão pessoal isolada, senão a razão da pessoa em comunidade e reciprocamente. Esse é Husserliana 4, passo 272, 273. E aí, no mesmo sentido também, Einstein fala, no volume 2, passo 46, do ser senhor do seu vivenciar e ser gerador de um ato espiritual voluntário. O que se propõe é que a passagem do reconhecimento do outro para o sentir com o outro depende de um ato de decisão intermediário, resultado do exercício da liberdade. É o abrir-se para o outro. Este ato de decisão livre que possibilita a completude da empatia. É perfeitamente possível reconhecer o outro e decidir não abrir-se a ele. Por exemplo, quando vejo uma pessoa, e isso é uma realidade muito brasileira, né? Quando vejo uma pessoa na rua e não sustento o olhar. Quando, na verdade, eu finjo que não vejo alguém. Né? Quer dizer, eu sei aqui com a minha visão periférica que se trata de uma pessoa que está ali sentada na rua, mas eu decido não me abrir para o outro. Eu decido passar e não olhar e não sustentar o olhar. Eu decido não me dar conta da expressão e da necessidade do sofrimento do outro. Não estou aqui fazendo juízo de valor, porque isso acontece com todo mundo em algum momento da vida, né? Assim, mas assim, a gente caminhando pela rua, isso acontece com relativa frequência. Estou com pressa, não posso, não quero assumir essa responsabilidade, e você vê o outro, você no sentido de reconhecer o outro, mas você decide não abrir-se para o outro. E aí é claro que se você não se abre para o outro, você não vai sentir com o outro. Então, a minha ideia é que para que a empatia se complete, você tem dois momentos intermediados por uma decisão, que é a decisão de abrir-se para o outro. Tá? Então, é perfeitamente possível reconhecer o outro e decidir não abrir-se para ele. Quando vejo notícias tão rápido no meu feed, né, que eu não tenho tempo de empatizar. Não sei se vocês se dão conta às vezes disso, né? As notícias passam tão rápido e a gente vai fazendo scroll tão rápido que você vê uma notícia com um sofrimento e uma desgraça muito grande e a seguinte é um cachorrinho fazendo gracinha, uma receita de bolo, e você sequer tem tempo de empatizar, né? Você só quer passar aquilo ali rápido para ver o que está acontecendo. E o empatizar, né, exige um tempo, porque você precisa ter tempo de decidir abrir-se para o outro e sentir com o outro. Senão só se dá um reconhecimento. Alguém está sofrendo no mundo por alguma razão, por algum motivo, né? E aí o reconhecimento se dá, de fato, aquele sofrimento, aquela pessoa existe, mas
e até está sob sofrimento, mas você decide não abrir-se para e não sentir com. Né? E aí você simplesmente tem, literalmente, a notícia de. É só aquele headline, né? Só aquela notícia de. Então, estas são situações em que vejo o outro, reconheço se tratar de um ser humano, de fato são pessoas, mas decido não me interessar. Não dou prosseguimento ao ato, não permito que nenhuma informação complementar sobre o sentir do outro chegue a mim. Não transfiro o sentir do outro a mim. Não olho a sua expressão, não vejo o seu sentimento, não me interessa a sua situação, seu contexto e rechaço uma aproximação. É como uma leitura automática de uma palavra. Posso ler sem refletir sobre. É como quando vejo uma propaganda e não tenho nenhum interesse. Passa pelos meus olhos, mas rechaço por decisão. Não sustento o olhar, não mudo de atitude, não direciono o meu interesse, simplesmente não me alcança. É possível especular sobre as motivações de por que bloqueio o outro. Pode ser uma reação a uma emoção, por exemplo, medo ou desgosto, pode ser falta de tempo, pode ser uma decisão prévia, algo a investigar em outro estudo. Todavia, esta decisão impede que a empatia se complete. O ato de reconhecimento do outro se dá, mas o sentir com o outro, que completa a empatia, não se dá sem o abrir-se para o outro. O que resta é uma reação de rechaço, sem reflexão. Este distanciamento pode ser físico ou não, como quando leio o título de uma notícia e vejo a foto e ainda assim me distancio. A distância se dá por não abrir-se ao outro, não interessar-se, não sustentar o olhar e não refletir sobre o outro. A decisão de não abrir-se ao outro impede a completude da empatia, que não a percebe a psique do outro, o sentir do outro não é transferido ao sujeito e sentir com o outro não se dá. Então, qual é a consequência disso? E aí, caminhando já para o final, né? A consequência do decidir não abrir-se para o outro. Né? No primeiro momento, a empatia permite o reconhecimento e depois a decisão de abrir-se para o outro possibilitaria o sentir com o outro. A incompletude do ato de empatia tem como consequência mais imediata o distanciamento do outro. Sem uma aproximação, ainda que ligeira e superficial, sem muito interesse, não é possível sentir com o outro. A visada da expressão e da emoção do outro não se dá. Como consequência desse distanciamento, desse rechaço ao outro, não se desenvolve a escuta do outro. Não se dá não se vê a expressão da emoção do outro, não se compreende suas emoções, causas ou circunstâncias. Não se estabelece o diálogo ou a comunicação. Não floresce a tolerância ou a compaixão. Desde um ponto de vista comunal, não é possível construir um telos comum como elemento de sustentabilidade de uma sociabilidade. Né? Quer dizer, a consequência mais imediata para aquela relação ali individual entre dois indivíduos ou numa família é uma certa, não só um distanciamento físico, mas um distanciamento emocional, psíquico, a dificuldade de diálogo, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de compreensão. Mas do ponto de vista macro, você impossibilitar esse diálogo, ou dificultar esse diálogo e essa compreensão do outro, não abrir-se para o outro, que dificulta a compreensão do outro, e as motivações do outro, as circunstâncias do outro, impede a constituição de um telos comum, de um telos que é um elemento fundamental de sociabilidade. Quer dizer, qual é a cola daquela comunidade? Que apesar das pessoas estarem em momentos diferentes, idades diferentes, circunstâncias diferentes, elas têm um telos comum. E isso, apesar das diferenças, gera uma empatia, no sentido mais vulgar, gera uma tolerância, gera uma compaixão pelo outro. Então, as pessoas, por exemplo, que estão de uma mesma torcida de futebol, ou de um mesmo partido político, ou de uma mesma comunidade religiosa,
são pessoas que têm interesses, vida, situação econômica, financeira, social, muito diferentes. Não precisam estar compartilhando todas essas circunstâncias, mas elas têm um telos comum, né? Uma cola ali, que geram uma sociabilidade. E isso gera abre uma possibilidade de comunicação. Compartilhamos alguma coisa, né? Temos uma finalidade comum. Agora, um elemento que pode gerar e que é fundamental para gerar uma cola social, uma sociabilidade, né, que seria aquilo que Conte já fala, né, qual é o elemento de sociabilidade, eu preciso de um telos comum. Qual é a finalidade comum? Quer dizer, qual é o valor e qual é a motivação que aquela comunidade ali não abre mão. Onde não há diálogo, o que você tem, e é o que a gente vivencia muito no Brasil hoje, a formação de guetos, a formação de nichos em que um não dialoga com o outro, porque decide não abrir-se para o outro. Ele reconhece o outro como ser dotado de consciência, de livre-arbítrio, de vontade, de motivação, de posição política, não sei o quê, e eu decido não me abrir para o outro. E quando eu decido não me abrir para o outro, eu fecho a possibilidade de diálogo. Ainda mais sentir com o outro, aí fica impossível. Né? Se sequer eu me abro para o outro. Então, esse constituir esse telos comunal, que é alguma coisa que a Stein fala mais do que o Russell, é muito difícil, onde o ato da empatia não se completa. Né? Então, os seres humanos são coisas reais no mundo real. Estão sob as leis da física e da biologia, sofrem com uma causalidade material. Todavia, os seres humanos são também psique, têm emoções, se movem por interesse, hábitos, valores e fins. As leis do atuar humano são leis de motivação, como Russell fala na Russerliana 27, passo 23. O atuar humano tem uma direção a valores, que recorre toda a vida, um esforço unitário até a felicidade, a satisfação, a direção instintiva e conscientemente decidida. Assim, às vezes instintivamente, às vezes com determinação consciente, surgem novas formas mentais a partir das anteriores. E aí passo Russerliana 9, passo 10. É dizer, os seres humanos, além de uma unidade material, formam também uma unidade cultural, como consequência das suas decisões. A empatia está na base das relações intersubjetivas humanas e, por isso, tem um papel fundamental para a constituição de um telos comunitário. Se, diante do outro, a decisão é de não abrir-se, então não é possível sentir com o outro e rechaça o outro. Deste ponto em diante, é possível simplesmente distanciar-se do outro, não pensar mais nele, e é possível julgar o outro a partir de uma posição de distanciamento. Neste caso, se julga sem empatia, é dizer, se julga sem compreender o sentimento do outro, seu contexto, suas circunstâncias, motivações, intenções, objetivos, valores e fins. Nesta situação, o diálogo e a consequente compreensão do outro estão grandemente prejudicados. Então, de outro lado, a empatia completa implicaria reconhecer, abrir-se e sentir com o outro. Sentir com o outro torna possível percebê-lo como semelhante, como valioso em si mesmo, como depositário de um valor universal. Em outras palavras, todo ser humano é um objeto valioso por ser depositário de seu próprio ser, de objeto, valor, pessoa. Todavia, pode passar que o outro não queira abrir-se. E aí a relação ela precisa ser bidirecional. Claro que a gente está falando de uma perspectiva do eu, mas o outro também precisa estar disposto a abrir-se para. E aí, nesse sentido, eu tenho aqui mais uma citação da Stein. Nestes casos, todo o jogo de despegar-se e afirmar e transformar-se, até agora havíamos suposto que era um jogo livre, sem coações, se converte numa luta.
uma que tratará de abrir violentamente as portas do interior desta outra pessoa, que quer se fechar automaticamente e se esforçará convulsamente por penetrar no interior alheio, para a qual se faltam as chaves, sem que se possa lograr a meta pretendida. Porque a união não é possível senão sobre a base de uma comunhão interior originária. Quer dizer, ainda que eu queira que o outro se abra para mim, se o outro está decidido a não se abrir, não adianta. Eu não tenho as chaves para abrir o outro, né? Quer dizer, essa decisão é uma decisão espiritual que o outro toma de se abrir para mim e eu de me abrir para ele. E assim o ato se completa. Quando falta esta, então não se pode lograr nenhuma comunidade de vida, nem sequer no mais vivo afã de união. Então, Einstein, também volume 2, passo 245. Então, eu vou encerrar aqui, mas esse é o sentido do trabalho, né? Como o ato de empatia, na verdade, é um ato complexo, que carece de uma definição mais precisa do que seja essa empatia. E aí eu tenho um momento que é um momento de reconhecimento do outro, que é um momento inicial, que é involuntário e imediato, é uma intuição de essência, é uma intuição eidética, judicativa apenas. É um ser humano, o outro é um ser humano, ponto. Eu tenho a decisão de abrir para o outro, de me abrir-se para o outro, que pode se dar ou não, e aí não estou fazendo nenhum juízo de valor de por que a gente decide muitas vezes não abrir-se para o outro. E, finalmente, se completa com o sentir com o outro, né? E sem isso, quer dizer, sem a completude do ato de empatia, não é possível a constituição aí de uma intersubjetividade que permita uma compaixão, um telos comum, uma vida comunitária, né? Nós teríamos, no máximo, aquilo que Einstein descreve como massa, né? Que é uma união momentânea, circunstancial, sem uma finalidade muito clara e definida, que é aquilo que a gente define como, exemplifica como turba, né? Daquela confusão, assim, que ninguém sabe exatamente como começou, e aquilo se dispersa, e é um negócio acéfalo, porque não tem propósito, porque não tem finalidade. Você não sabe de onde veio. Então, para ter o sentido de comunidade, eu preciso, como a Einstein falou, abrir para o outro e o outro precisa abrir para mim. E aí eu começo a possibilidade de um diálogo, de uma comunicação entre seres espirituais, né? E aí formar isso que seria um telos comunal. Mas é isso, gente. Obrigada.